Muito boa noite a todos, eu sou o professor Campos Júnior. Hoje nós estamos gravando mais um programa da série Resenha Cultural. E iremos conversar sobre o conto O Erro da Máquina, do escritor Chesterton. Esse conto está no livro A Sabedoria do Padre Brown. Bom, falar de Chesterton é muito simples, e eu já falei sobre ele em um vídeo passado ou nos vídeos passados. Hoje eu quero deixar bem claro que eu escolhi esse conto para conversar com vocês porque o Chesterton, além de um grande escritor, ele é um defensor, ele é um orientador de almas. E como grande defensor da filosofia perene, grande defensor da tradição intelectual ocidental, do senso comum, do homem comum, eu percebi que nesse conto em si, o Chesterton faz uma defesa árdua contra o pensamento científico moderno. Então, isso me deixou muito apaixonado por esse conto e por essa defesa tão violenta que o Padre Brown faz da tradição intelectual ocidental, é que eu resolvi conversar com vocês sobre esse conto. Para início de conversa, nós sabemos que os contos do Chesterton já começam com um embate, eu diria, intelectual absurdo, é um soco no rosto, ele já começa prendendo a atenção do leitor de forma abrupta, de tal sorte que ele te prende de saída e você não consegue mais respirar, e quando você pensa em respirar, o conto já acabou. É realmente um escritor fantástico, como poucos. E é por isso que eu digo que a saga do Padre Brown, simplesmente, além de me deixar maravilhado com a forma e o conteúdo, é um rastro de aprendizagem civilizacional completamente fantástico. Pois bem, nesse conto especificamente, o Chesterton vai se valer de dois personagens, um filósofo, que tem toda a perspectiva, toda a estrutura, a tradição intelectual de um filósofo moderno, que é o Greenwood Usher, e de outro lado o famoso Padre Brown. E o que há nesse conto há um crime, e nós vamos enxergar duas perspectivas que irão solucionar esse crime. De um lado, a concepção moderna, pautada na lógica, nessa tradição moderna científica, e de um outro lado, o Padre Brown, que irá se valer tão simplesmente do senso comum. Então, esse embate entre essas duas perspectivas é que vai gerar o tema central, a temática central desse conto. É por isso que ele é fantástico. Pois bem, o Greenwood Usher, o filósofo, ele vai se valer de toda a estrutura lógica para solucionar um crime que é cometido. Mas mesmo que ele se valha de toda essa estrutura lógica, ainda assim ele fica inebriado de dúvidas que ele não consegue solucionar. E aí ele vai mais fundo ainda. Ele tenta se valer de uma estrutura científica, ou seja, ele propõe o uso de uma máquina psicométrica para, quando da inquirição do sujeito, essa máquina possa captar as reações orgânicas desse sujeito e, a partir daí, se possa adquirir todas as verdades necessárias para solucionar esse crime. E aí é que ele diz assim, uma parte do livro, ele diz, tenho certeza de que poderíamos usar a máquina psicométrica e tenho certeza mais ainda de que essa máquina não pode mentir. E aí o Padre Brown faz uma refutação espetacular quando diz, olha, Usher, não há máquina que possa mentir e não há máquina também que possa dizer a verdade. Porque a própria ideia de mentir pressupõe o conhecimento da verdade, coisa que a máquina não pode fazer. Espetacular o Padre Brown. Mas ele faz isso com o intuito de, obviamente, mostrar que as verdades óbvias estão diante do filósofo e ele não consegue percebê-las. Por quê? Porque ele rompeu com o senso comum. E o Padre Brown, ele é um homem comum. Se ele é um homem comum, ele está dentro do senso comum. E o senso comum, ele traz consigo as exigências intelectuais mais óbvias.
esse corpo de conhecimento, de tradição, vivenciado por toda a humanidade, se plasma no senso comum. Entendeu? E, obviamente, o Padre Brown, por ser um homem comum, ele traz consigo todo esse tesouro de verdades. E aí, tão simplesmente com o uso do senso comum, ele soluciona o crime. E aí, o problema é não apenas solucionar o crime. O problema é que o Padre Brown mostra que afastar-se da tradição intelectual ocidental, afastar-se do senso comum, da filosofia perene, arrasta o homem para a loucura. E por uma razão muito simples, é que na tradição intelectual ocidental é pressuposta a revelação. Então você tem a revelação, que revela o Deus Criador, que criou o mundo real. Então é pressuposto que o mundo é real. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso dentro da tradição intelectual ocidental. Agora, no pensamento moderno, sobretudo com a origem sobretudo com o rompimento ocasionado por Descartes, isso é duvidável. Então, o pensamento moderno rompe com a tradição ocidental a partir do momento que nega os primeiros princípios. Sendo assim, ele vai ter que descobrir que primeiros princípios são esses para servir de base para a fundamentação de todo o pensamento que ele irá construir. É para esse problema que Chesterton, mas precisamente no Padre Brown, nesse conto especificamente, chama a atenção do leitor. Romper com a tradição intelectual ocidental, romper com os primeiros princípios, mergulha necessariamente o homem num caminho de dúvidas, num caminho de perdição. Isso aconteceu de Descartes para frente. Com Descartes, com Husserl, com Kant, todos eles incorreram nessa mesma ruptura. E aí, o Padre Brown mostra que incorrer nesse erro, afastar-se do senso comum, desprezar a tradição intelectual ocidental, é empurrar o homem para a dúvida, é empurrar o homem para a incerteza. É por isso que o Usher, quando se valeu de lógica e dos métodos tradicionais de ciência, e só deles, não conseguiu enxergar verdades óbvias que estavam diante dele para solucionar o crime. E por mais que usasse lógica, por mais que usasse determinismo científico, ele ficou cada vez mais preso pela dúvida, preso pela incerteza. Esse é um aspecto fundamental desse conto. É por isso que ele é genial. Então, quando o Padre Brown, enquanto o Padre Brown, ele é um homem que traz consigo a tradição intelectual ocidental e o respeito, a apreensão do senso comum, o Usher representa o pensamento moderno. Então, esses dois personagens, cada um defendendo suas perspectivas, na verdade simbolizam um confronto. Esse embate entre o Padre Brown e o filósofo Usher representa exatamente isso. A tradição ocidental em confronto com o pensamento cientista moderno, pautado na ruptura com a tradição intelectual ocidental. É por isso que o Usher, quando ele diz, olha, vamos usar a máquina, o Padre Brown diz, olha, tudo bem, vocês podem até usar a máquina, mas só há um problema aí. É que aquele que irá interpretar os resultados da máquina, quando dá inquirição, é um ser humano. E o ser humano é a máquina mais inconfiável possível. Dizendo de uma outra forma, o ser humano vai ter necessariamente que interpretar as reações orgânicas que a máquina vai passar. E a partir do momento que eu pego esses dados, eu tenho que interpretar. Quem pode me garantir que o simples fato do sujeito estar falando mais alto quer dizer que ele está com medo ou que ele está mentindo? Dele ficar nervoso implica dizer que ele está com medo. Ou seja, essa interpretação é falível. Por mais que o homem tente se valer de uma máquina pautada puramente em preceitos de ciência moderna. Por outro lado, o senso comum ele é mais profundo, porque ele mergulha na essência do ser humano.
ele vai buscar esquadrinhar a alma do indivíduo. Ele vai onde a ciência não consegue ir. É por isso que ele consegue extrair verdades mais permanentes, verdades mais seguras. E é por isso que o professor Olavo diz que quando a ciência diverge do senso comum, a ciência é quem está errada. E é por isso que o Chesterton diz que haverá um dia em que os homens terão de provar que grama é verde. Porque toda vez que você foge do senso comum, da tradição intelectual ocidental, você descamba na dúvida, tal como aconteceu com Descartes, tal como acontece com Husserl, que mesmo embriagado, mesmo se valendo de todo esse arcabouço lógico e científico, ele não conseguiu escapar da dúvida. Por uma razão muito simples. Porque toda vez que o homem foge dos primeiros princípios, ele sempre descamba para a loucura. Para Chesterton, loucura é pensar fora dos primeiros princípios. E quando você se embriaga desse tipo de pensamento, o pensamento que rompe com os primeiros princípios, você volta para a dúvida. Ou seja, de uma forma geral, o que o Chesterton nos ensina é que, fora da tradição intelectual ocidental, fora de tudo aquilo que foi consagrado pela filosofia perene e do senso comum, o homem se perde no labirinto da dúvida e não consegue encontrar verdades nenhuma. Foi isso que aconteceu com Descartes e foi isso que aconteceu com Husserl nesse conto muito bem explanado por Chesterton, que mostrou que o ser humano, quando rompe com toda essa tradição e busca raciocinar em cima dos primeiros princípios, não chega a lugar nenhum, não consegue descobrir nada. A única coisa que ele consegue ao longo da vida é ficar preso na penitenciária da dúvida, que pega o homem, tranca-o em uma jaula e joga a chave fora. É isso que acontece com o pensamento moderno, é isso que acontece com o homem que abandona a tradição, o senso comum e a filosofia perene. Muito obrigado e até o próximo vídeo.